Então é isso aí. Nós vamos ver a introdução a conceitos teóricos, a teoria da orientação a objeto. Vamos falar da base conceitual, o que você tem que entender e aprender para pensar orientado a objetos, para programar orientado a objetos. Esse é o foco dessa parte da aula, tá? Essa teoria, esses conceitos que eu vou mostrar agora para vocês, como eu falei, eu estou há 20 anos mais usando esses conceitos com adaptações, algumas coisas novas, lógico, aparecem tecnicamente em tecnologias, mas o conceito de orientação a objeto já vem da década de 90 e continua forte. A única coisa é que você tem linguagens que exploram mais ou menos alguns dos conceitos e permitem uma melhoria, talvez, aí nas técnicas aplicadas, principalmente com o polimorfismo. Em algum momento a gente vai falar de framework, uma aula específica para entender o que é um framework. Frameworks usam muito bem o polimorfismo e daí em cima disso eu vou pincelar o que são padrões de projeto lá na frente. Com padrões de projeto aplicando polimorfismo, que é um conceito base da orientação a objeto, você tem novas formas de trabalhar, com novos conceitos de como trabalhar uma linguagem de programação, com teoria que vem de 20 anos, ok? Então vamos lá. Aí eu tenho a introdução à orientação a objeto. Um pouquinho de histórico, coisa rápida. Então, a teoria é muito mais antiga do que a década de 90, como eu disse. Na verdade, ela vem da década de 60 já. A linguagem Simula trouxe os primeiros conceitos da orientação a objeto. Então, com Simula vieram conceitos como classes, herança. A herança foi uma das bases para pensar orientado a objeto, pensando em reaproveitamento de código. Só um minutinho. Na década de 70, um grupo de pensadores da época sentou e daí, realmente pensou na orientação a objeto e fez a concepção da teoria, das bases da teoria da orientação a objeto, certo? Ainda na década de 70 a gente tem as duas linguagens que nasceram orientado a objeto, Smalltalk e Eiffel. Smalltalk ainda vejo evolução e ela tem versões atualizadas aí modernas para utilização. Ela foi muito utilizada no ambiente acadêmico e ela é tida como a primeira linguagem puramente orientada a objetos. Okay? Nas décadas de 80 e 90, a gente tem o aparecimento de uma linguagem chamada, na verdade, uma extensão de uma linguagem. A linguagem C é uma linguagem e a sua extensão, que é chamada de linguagem, mas é o suporte à orientação a objeto, chamou-se de C++, que é o C++, no bom e velho português. O que acontece? Nessa época começaram realmente, ali para meados da década de 80, início de 90, que realmente começou-se a aplicar comercialmente conceitos da orientação a objeto, alguns softwares vieram orientados a objeto e assim começou a ganhar força este paradigma de programação. Até então, programação estruturada era o forte e vou dizer para vocês que a programação estruturada foi muito forte até meados para o final da década de 90. Nos anos 2000 que a orientação a objetos se consolidou como o paradigma de fato para trabalhar, para programar. Na década de 90 teve um boom daí também de outras linguagens que adotaram a orientação a objeto. Object Pascal, então já existiu Pascal, veio o Object Pascal. Java nasceu na década de 90. Java tem um contexto, eu vou falar nas aulas exclusivas de Java. Java tem um contexto não só da orientação a objeto, né? Ele é baseado na orientação a objeto, ele dá todo o suporte, mas ele teve um contexto de cross-platform, né? De poder ser utilizado em várias plataformas, que na época era muito difícil de acontecer. Temos Python nessa época, temos PHP. PHP demorou muito para realmente
ter suporte à orientação a objeto real. Suporte à orientação a objeto real eu acho que veio no PHP, deve ter vindo lá por meados da década de 2000. Tá? E nos anos 2000 começou a nascer o C# com o .NET, que é o framework, o grande framework aí da base de todo o stack do Windows. Ok? Qualquer coisa me perguntem aí, moçada. Então a programação orientada a objeto é, antes de tudo, um paradigma. O que é um paradigma? É uma forma de programar, é uma maneira de pensar. Tá? E aqui é importante ter isso em mente. Ela não é nem a mais... não gosto que fique feio, vamos deixar retinho. Não é nem a mais feia, nem a mais certa, nem mais feia, desculpem. Não é nem a mais bonita, então. Não é isso que está escrito. Né? Nem a mais certa, nem a mais errada. Ela do que outros paradigmas, tá? Para escrever software. Ela é uma maneira. Só que ela é muito, muito adotada. Uma, porque temos ferramentas comerciais para que a gente consiga adotar isso. O mundo todo hoje tem. E ela resolve muito bem boa parte dos problemas de desenvolver software. Né? Desenvolvimento de software, desenvolver um programa, a gente desenvolve programa para resolver um problema de um determinado negócio. Mas aí a gente cria um problema de como desenvolver software, que pode ser mais difícil ou mais fácil desenvolver software, e manter software é difícil, e a gente precisa sempre pensa-se da melhor forma de fazer isso para ter produtividade, manutenibilidade, segurança, qualidade do software. Tá? Então, o paradigma orientado a objeto nasceu e foi muito bem aceito e continua sendo muito usado até hoje. Então, entre alguns paradigmas conhecidos, a gente pode falar do procedural, funcional, lógico, orientado a objetos, orientado a aspectos. Tá? Procedural, eu diria que seria o segundo mais conhecido. Praticamente todo mundo já programou ou ainda programa alguma coisa em procedural. Procedural é o top-down, é aquele que a gente começa lá em cima, né? E vem escrevendo o código de cima para baixo e ele vem executando de cima para baixo com as mudanças de fluxo de execução baseada em funções. Vocês devem ter aprendido um pouco de procedural. Tem linguagens, por exemplo, tem muita gente que trabalha com PHP hoje. PHP é uma das linguagens mais usadas no mundo. Tem alguns índices, rankings de adoção de linguagens no mundo aí. O PHP está sempre entre as 10 mais usadas, há muitos anos. E como ele dá um suporte inicial, o suporte à orientação a objeto não é o principal, não é a base principal da linguagem. Tem muita gente que desenvolve PHP há muitos anos, que está com um software bem atualizado e desenvolve menos de 20% do software dessas pessoas é orientado a objeto. Tá? Então a gente ainda tem muita gente desenvolvendo procedural. O software com desenvolvimento funcional, lógico, orientado a aspectos são outros paradigmas muito diferentes. Teve o orientado a eventos com alguns stack de desenvolvimento de tecnologia, tipo o Delphi, o Visual Basic, que embutiram a ideia de eventos. Apesar de serem orientados a objetos, eles disparavam eventos de uma forma mágica para o programador. Então temos várias formas de trabalhar, paradigmas diferentes de trabalhar. Tá? Nem mais certo, nem mais errado. Então, vou ficar focado no procedural. Se eu pegar um software escrito de maneira procedural, eu não vou ter um software bom ou mal escrito porque ele está no paradigma procedural. Da mesma forma, se eu pegar um software desenvolvido puramente orientado a objeto, eu não vou ter um software bem ou mal escrito porque ele está em orientação a objeto. Eu vou ter um software bem ou mal escrito por quê? Porque os seus analistas, engenheiros, desenvolvedores utilizaram boas práticas ou procedural ou orientado a objeto, organizaram bem o código, sabem até descrever, padronizar de forma clara e objetiva, nome de função, nome de variável, tudo isso impacta num programa bem escrito. Então não é o paradigma em si. Puxando um pouco a sardinha agora para a orientação a objeto, ainda acho que a orientação a objeto permite mais meios para a organização melhor do código-fonte, e essa organização melhor leva a gente a ter aquela maleabilidade de código que
pode até ter uma complexidade maior, mas a escrita em orientado a objeto acaba nos levando a possibilidades de reutilização e de formas de utilização do nosso código internamente que possibilitam a construção e a reutilização de código de maneira mais poderosa, tá? Eu não vou ficar falando em fácil e difícil, porque tudo depende do tamanho do problema que você está resolvendo, da forma que você pensa também, se é complexa ou é simples. Tem gente que sabe muito, só que pensa muito complexo e acaba tendo código muito bom, mas um pouco mais difícil de compreender. Mas código bom e robusto da mesma forma. Então, não importa se é orientado a objeto, ou se é procedural, ou se é funcional. Claro que tem algumas paradigmas que não servem para tudo. Tá? Ou a gente vai ter que programar muito para resolver de alguma maneira situações de código ou situações de software que são utilizados interagindo com usuários. A orientação a aspecto vem para... Ela nasceu tentando resolver algumas questões que são muito mais trabalhosas e complicadas de resolver com a orientação a objeto. Mas a orientação a aspectos não caiu tanto no gosto assim. Tem até questão de mercado aí por trás, ok? Algumas características outras da orientação a objeto. Né? A linguagem do analista e do utilizador passam a ser semelhantes por se referirem a objetos do mundo real. Isso daqui, na verdade, é meio que propaganda, meio que marketing. Isso vem lá da década de 90, quando começou a tentar se vender muito a programação orientada a objetos. Ok? Não vou te dizer que fica mais fácil falar com o cliente porque você programa orientado a objeto. Depois vocês vão ver em aulas de análise e modelagem de software que tem muito mais relação à ferramenta visual que você usa com o teu usuário, teu cliente, do que porque você programa orientado a objeto ou procedural. Você pode falar com o teu cliente com uma linguagem visual e depois ir lá e traduzir tudo para o paradigma de programação que você vai aplicar. Tá? Pode-se utilizar o mesmo objeto, isso daqui já é algo mais verdadeiro e realmente nos possibilita grandes ganhos de produtividade. Pode-se utilizar um mesmo objeto em diferentes sistemas, aumentando a produtividade do processo de desenvolvimento. Não consigo reaproveitar código em paradigma procedural? Consegue, claro que você consegue reaproveitar código em paradigma procedural. Porém, a possibilidade de você empacotar, que a gente chama de encapsulamento, é um dos conceitos que a gente já vai ver. A possibilidade de você empacotar, encapsular uma regra de negócio em um contexto, isso é muito importante na orientação a objeto, em um contexto um escopo de um objeto muito bem definido, te permite que você reutilize essa mesma conjunto de código empacotado em muitos locais diferentes. Então, consigo criar bibliotecas de código em contextos muito específicos e reutilizar em vários locais. Por exemplo, conexão de banco de dados diversos, que uma vez escrita a biblioteca, ela é distribuída por milhões de programadores no mundo que utilizam aquela mesma biblioteca, aquele mesmo conjunto de interfaces de programação para conectar um banco de dados e manipular dados em banco de dados usando a linguagem, certo? Então, isso realmente ajuda muito, é mais fácil em relação a, por exemplo, a linguagem procedural. Tudo depende também da estrutura da linguagem que você está usando, ou de um framework que você está usando para reutilização ou não desse código, uma forma de você distribuir ou não de maneira mais organizada isto. Mas a orientação a objeto deu essa base boa de distribuição melhor de código e reuso. Se a biblioteca de objetos for independente do sistema operacional utilizado, ao se mudar a plataforma ou o sistema operacional, basta recompilar o programa. Isso falando de uma época lá que tudo era compilado. Hoje a gente tem os interpretados, né? Python é interpretado, o PHP é interpretado, então eu posso instalar em plataformas diferentes e o mesmo código roda. Java é pseudo-compilado, nós vamos falar disso. Ainda assim, C++ é compilado, C# é compilado, mas teoricamente C# só roda em Windows porque ele tem que ser compilado em .NET. Mas hoje sim, não só porque é orientado a objeto, mas porque o mercado em si, os vendors do mercado, os grandes fabricantes, estão mais adeptos a
a que as ferramentas, suas linguagens de programação possam ser recompiladas ou interpretadas em diversos sistemas operacionais, tá? Hoje a realidade de multiplataforma é muito maior do que foi na década de 90. Tá. Aqui era mais histórico e mais contextual em relação a PO no mercado, né? Vamos falar de mercado antes de eu avançar aqui. O que acontece com o mercado? O mercado de trabalho eu diria para vocês assim. Você quer ser contratado, você tem que saber trabalhar programação orientada a objeto. Ah, mas eu vou trabalhar numa baita multinacional que trabalha tudo estrutural. Eles vão pedir orientação a objeto para você, se você sabe ou não sabe. Okay? Na verdade, nem se pergunta mais se você sabe programar orientado a objeto. Se você entrar na empresa, sabe resolver. Tem hoje aquelas entrevistas malucas de programador que muita gente debate se é certo ou não o jeito que fazem uma entrevista, mas eu nunca apliquei código para testar as pessoas, mas algumas entrevistas, o currículo, e sei lá, a pessoa começa a trabalhar, em algumas semanas você já sabe qual é o nível de capacidade dela ou de aprendizado que ela já teve, né, de conhecimento que ela já teve e da capacidade de aprender coisas novas. E rapidamente você descobre se o cara sabe ou não orientação objeto, e quando ele vai se bater para programar orientado objeto, eu já dispensei algumas pessoas, infelizmente, que não tinham noção, que elas não conseguiam pensar orientado objeto porque nunca tinham realmente aplicado o tempo delas para aprender orientação objeto. E dificilmente uma empresa vai gastar 6 meses ou a 8 meses para que você entenda todos esses conceitos, né? É muito comum você chegar na empresa, já trabalhou com Java? Não, eu trabalhei com Python, trabalhei com Ruby. Tá, beleza. Não faz mal, você é um cara bom, tem um currículo bom, vem cá, em 2 semanas você está programando em Java, em 1 mês você está programando em Java. Não é o melhor programador de Java, porque demora um pouco para também pegar a linguagem, mas você sabe os conceitos. Agora não, já trabalhou com Java? Já, daí vai ver lá, o cara só fez uma classe e escreveu 8.500 linhas dentro da classe, o programa dele, né? Então ele não pensou orientado a objeto, ele não consegue entender uma estrutura orientada a objeto. Então o mercado de trabalho exige orientação a objeto. Claro que o mercado de trabalho fala muito da ferramenta, né? Contrata-se programador Java, contrata-se programador Python, contrata-se programador C#. Ele é muito específico na tecnologia e na ferramenta. Mas todas essas tecnologias e ferramentas embasadas para programação, embasadas em conhecimento da orientação a objetos, ok? Professor, mas eu vou fazer front-end, é só HTML e CSS. Não, né? Aí você é designer. Desenvolvedor de front-end, que hoje tem essas divisões aí, back-end, full stack, front-end. Não tem desenvolvedor front-end que programe bem. Eu trabalho em JavaScript e não é orientado a objetos. Não, JavaScript dá suporte à orientação a objeto, ele é uma linguagem prototipada. E essa prototipação é justamente uma forma de aplicar a orientação a objetos, tá? Então não venha dizer que você não trabalha orientado a objetos. Você vai pegar um framework do tipo Angular, do tipo React e não sabe trabalhar orientado a objeto, você vai bater cabeça e talvez teu empregador não aceite a tua continuidade, certo? Então, conceitualmente, você tem que aprender orientado a objetos. Aí depois você vai aprender uma tecnologia, linguagem e tentar se colocar no mercado em relação ao que tem de oferta para a tecnologia. Sabendo que até mesmo já aconteceu com muita gente que eu conheço. Entrou para trabalhar com uma tecnologia e na empresa, em alguns meses, migrou para outra tecnologia. Migrou porque sabia o conceito, porque sabia trabalhar orientado a objeto. Não porque... E não sabia a outra tecnologia. Então, o conceito é o mais importante, tá?